falará conosco. Assim nós o abençoamos e consagramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Aleluias. Ele está sobre esse lugar, amém? E se abrisse aí Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. O tema da mensagem nessa noite é: aonde está o azeite? Pois aí vem o noivo. Aonde está o azeite? Pois aí vem o noivo. Nesse início de culto, nós já ouvimos o pastor ministrar uma palavra acerca de uma festa, a qual os convidados não foram, e o Senhor chamou outros convidados. E havia uma pessoa que entrou sem as vestes nupciais. E aqui nessa mesma concordância, noite de ceia, noite de concerto, noite de aliança com o Senhor e com o meu irmão, porque a cruz aponta para o Senhor e também para os lados. Na noite que Jesus foi traído, ele sabia quem estava ali naquela mesa que iria o trair, que iria o negar. E nessa noite o Senhor trouxe você para o lugar certo. Deus está sobre esse lugar, amém, queridos? Mateus capítulo 25 diz o seguinte: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, repita comigo, 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. Gostaria que você repetisse comigo: 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. Versículo 3: as loucas tomando as suas lâmpadas não levaram azeite consigo. Versículo 4: mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram, ou seja, cochilaram todas e adormeceram. O Senhor está falando aqui que todas adormeceram. Versículo 6: mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai ao encontro. Versículo 7: então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas vão se apagar. Mas a prudente respondeu, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Repita comigo: fechou-se a porta. Versículo 11: e depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Versículo 13: vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Você acha que você está aqui nessa noite por quê? Porque você foi convidado? Não, porque o Senhor trouxe você até aqui. E o que essas virgens tinham em comum? Primeiro, todas eram virgens. Todas estavam se separando para o grande dia. Todas estavam esperando aquele momento. Por que o número 10? 10 na Bíblia representa a perfeição de ordem divina, totalidade. A palavra 10 na Bíblia, ela vem 207 vezes. Primeiro, 10 vezes Labão mudou o salário de Jacó. 10 mandamentos foram escritos. 10 pragas sobre o Egito. 10 leprosos purificados em uma única vez. Ou seja, esse número representa a totalidade. Quem é a noiva? A igreja. B. Todas carregavam consigo uma lâmpada. Todas eram virgens. E todas carregavam consigo o quê? Uma lâmpada. Isso aponta para Salmo 119, versículo 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então vamos colocar para que você entenda fácil nessa noite. Lâmpada representa a palavra, virgem representa a igreja, o noivo representa Jesus, e o azeite representa o seu testemunho. Aqui diz que as virgens, elas já saíram com as suas reservas, mas as loucas não. As virgens prudentes saíram com as suas reservas, mas as loucas não. O que faz você sair da sua casa se você não está preparado para cultuar o Senhor?
muitas vezes você fala: não, eu fui no culto, parece que todo mundo estava sentindo a presença do Senhor, mas só eu que não estava sentindo. Querido, tem alguma coisa errada com você. E hoje é noite de encher essas lamparinas com o óleo do Senhor, querido. Se você ler o versículo, capítulo 1, capítulo 25, versículo 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Todas estavam ao encontro do noivo. Atos 2,44 diz que todos os que creram estavam juntos e tinha tudo em comum. Tudo era de todos. Então na caminhada cristã é assim. Você levanta suas mãos ao Senhor e diz: Senhor, eu te recebo como o único e suficiente Salvador. Mas aí então vem as questões do mundo, vem então as distrações, e você vai começando a perder. É aquela viagem que você sabe que tem que fazer para longe, e você sabe que o seu carro não aguenta muito tempo de quilometragem, mas você acha que andar na reserva é tudo para você, e você vai ficar à beira do caminho. Como que as loucas saíram de suas casas para encontrar com o noivo, sabendo que não tinha o óleo? O segundo ponto que eu gostaria de destacar para essa mensagem: há uma igreja dividida, juntas, porém divididas. E onde está escrito isso, Leandro? 5, versículo 2: 5 delas eram prudentes e 5 era louca. Isso também aponta porque diz a palavra, pastor Gilson: os dois alicerces, joio e trigo, amigo do mundo, amigo de Deus, árvore de bons frutos e árvore de frutos maus. Vai ficar escolhendo igreja? Tem um probleminha aqui, você vai ir para outro lugar? Todo lugar vai ter joio, todo lugar vai ter trigo, todo lugar vai ter amigo do mundo, todo lugar vai ter amigo de Deus. O problema não é o lugar, o problema é você. Pastor Judson de Oliveira ministrando, ele disse: a terra seca está aqui, a terra seca sou eu. Se você saiu da sua casa e não levou azeite, a culpa não é do Senhor, a culpa não é do teu pastor, a culpa não é do líder, a culpa não é do cônjuge, a culpa é sua, porque você sabia que tinha que andar com azeite. A crise dessa vez, a viúva, ela foi até o profeta, e o profeta deu uma circunstância para ela sair daquele problema. O que faltava naquela viúva era vasos. Então o profeta deu uma ordem, ou seja, e ela foi e buscou os vasos. A crise não era do azeite, a crise é do vaso. Mas nessa palavra, faltou o azeite para essas mulheres. O que eu... meu Deus... Meu Deus, aleluias, aleluias. Hoje eu estive subindo no monte com minha esposa e minha filha, e do alto daquele monte eu falei assim: Senhor, eu queria que o culto fosse diferente, e a resposta está tudo isso aqui. Querido, como é bom sentir a presença do Senhor. Querido, a engrenagem ela se completa, ministério de louvor, com intercessão, com palavra, com tudo. Com tudo. Aleluia. O terceiro ponto que eu gostaria de destacar para essa palavra é: não adianta ter lâmpada se não tem azeite. A lâmpada transportava a luz, mas o azeite era combustível para se manter aceso. Elas tinham a palavra nas suas mãos, mas não praticavam. Elas tinham a palavra, mas não viviam do que falavam. Elas tinham a palavra, mas os seus corações estavam ocupados com as coisas desse mundo. Sem azeite não tem unção. O azeite representa testemunho, renúncia. Como você tem renunciado ao Senhor nessa noite? Talvez você esteja muito tempo afastado do caminho do Senhor.
Talvez você esteja muito tempo querendo tomar essa decisão e parece ser difícil para você. Sim, parece ser difícil, mas a sua missão é o seguinte: salvar vidas. Comece pela sua. Para de ficar olhando o problema do irmão. Eu não entro para a igreja porque lá só tem isso, só tem aquilo outro. Não, começa de você. Começa de você. John Wesley disse uma palavra: tua tarefa única na terra é esta: salvar almas. Quando você entender isso, você vai vir para a igreja preocupado sobre as pessoas que estão perdidas aí fora. Quando você entender que andar com a lâmpada não é só o suficiente, tem que andar com azeite, você começa a se colocar como uma igreja completa. Quem é a igreja completa? Essas virgens prudentes, versículo 4. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. O que você tem colocado diante do seu altar nessa noite? Está preocupado com as contas? Está preocupado com o seu casamento? Está preocupado com o seu filho? Está preocupado com a fatura que você não pagou ainda? Está preocupado com tantas coisas, mas está se esquecendo que a salvação é algo que não é negociável. E a palavra de hoje, querido, o Senhor falou comigo: olha, não espere que a igreja vai pular, que vai saltear, não, porque ninguém come com boca aberta falando, se come, mastigando, boca fechada. Você está aqui nessa noite, Deus preparou tudo isso para você, e essa noite é uma noite de decisão. Se você prestar bem atenção, antes que fosse feito apelo, antes que fosse cantado louvor, uma alma se rendeu ao Senhor. Isso é resposta que Deus está sobre esse lugar. Qual o sinal que você quer mais, igreja? As 10 dormiram. No versículo 5 diz que as 10 dormiram. Aleluia. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Todas dormiram, sem exceção, todas dormiram. E esse dormir, vamos colocar para os dias de hoje, é a distração. Você que está acompanhando aí na live, tem lugar para você aqui ainda. A igreja sente a sua falta. Querido, toda vez que você dormir, você pode correr um risco do noivo vir a qualquer momento e você tem ou não tem óleo. É preciso estar preparado, com a sua botija cheia, com reservas diante do Senhor. As 10 dormiram, só que 5 estavam preparadas e 5 não estavam, só que até aí não tinha como discernir. Quando chega a prova, a única forma de saber se um aluno está aprovado ou não é a prova. Se hoje fosse o seu último dia, se hoje for o meu último dia, eu me encontrarei com o Senhor? A chegada do noivo, o grito, alguém gritou: olha, o noivo vem aí. O grito da meia-noite. Olha, querido, o que Deus tem falado com você não é brincadeira. Deus tem usado palavra, louvor, oração, live. Deus tem falado tudo com você, mas a decisão parte de quem? De você. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei contigo. Só que a porta do coração, querido, funciona dessa forma. Ela não tem trancas por lá de fora. Ela só fecha por dentro. É igual porta de banheiro. Ninguém pode trancar um banheiro por lá de fora. E assim é o coração. Pode vir o pastor que for, o bispo que for, se você não abrir teu coração, querido, nada adiantará. Mas o noivo vem no momento que você menos esperar. Ponto 7 dessa mensagem: que todas despertaram-se, todas se levantaram. Haverá um despertamento na igreja.
onde todos se levantarão. Mas aí então vai começar a triagem dos céus, a triagem de Deus. Todas estavam ali, olha, despertaram-se. O noivo está aí, então eu vou me levantar. Só que havia uma coisa diferenciada. Todas começaram o quê? A preparar as suas lâmpadas. E aí então onde teria algumas surpresas. O ponto 8 dessa mensagem é: o azeite é intransferível. Não adianta você pegar o azeite do teu irmão: irmão, ora por mim, irmão, ora por mim. Vai orar você também. Vai ter vida com Deus. Vai renunciar às coisas do mundo. Pastor, olha, eu estou em queda, eu não consigo permanecer com a minha namorada em santidade. Oh, querido, se eu for para dentro da palavra, o Senhor fala o seguinte: olha, se teu olho te faz pecar, arranca o teu olho, porque é melhor subir no reino do céu sem o teu olho, do que você ir com ele para o inferno. As decisões partem de nós. O azeite é intransferível. Todas eram virgens, ninguém se deitou com homem, não. Ninguém fez outras coisas, não. Todas eram virgens, mas vivia ali a religiosidade. As loucas viviam a religiosidade. Bom, eu sou virgem, eu vou para a igreja, eu tenho a lâmpada, eu estou à espera do noivo. Todas estavam à espera do noivo, mas a diferença é: só ia entrar se permanecesse a lâmpada acesa. O ponto 9 dessa mensagem é: buscai o azeite antes que seja tarde demais. Levanta uma de suas mãos. Aprenda a dizer não para o mundo. As prudentes não falaram sim para as loucas. Me dá um pouco do teu azeite aí, por favor. Eu preciso trocar com você. O noivo está chamando. Não, eu não vou. Vai lá, compre você mesmo. Quantas vezes que você fala sim quando tem que falar não? Quantas vezes você fala não sendo que tem que falar sim? Aprenda a ouvir a voz do Senhor, para que a sua salvação não seja questionada, para que todos os seus anos de ministério, de família, de casamento com os filhos sejam jogados no lixo. Quantas más conversações você tem se corrompido dentro do seu trabalho, talvez até mesmo dentro da sua igreja. Você que está ouvindo aí essa live, querido, toda vez que você se assenta na roda dos escarnecedores e não profetiza uma palavra de Deus, você está correndo risco de cair com eles. Porque Jesus, quando se assentava com os pecadores, ele falava do Pai. Ele não ficava calado. Ele não tinha nojo do pecador, ele tinha ali misericórdia. Eu quero trazer esse filho também para o Pai. Sinta o amor de Deus essa noite. O azeite é intransferível. Como reconhecer o azeite na vida do irmão? É simples. Ele não volta atrás, ele não retrocede, ele está sempre de cabeça erguida. Tudo pode estar dando errado, mas ele está lá. Olha, com casamento ou sem casamento, ele está indo congregar. Com pandemia ou sem pandemia, ele está continuando. Querido, oh xaralabás, o Senhor tem pedido nessa noite fidelidade. Está querendo ser fiel no muito, mas no pouco você não é. Querido, é no pouco que se começa. É no pouco, é no pouco, é no pouco. Essas mulheres, aleluia, as que estavam preparadas, já saíram de suas casas, certas de que Deus ia fazer um grande milagre. O 10º ponto dessa mensagem é: o tempo acabou e a porta se fechou. As loucas saíram para comprar o azeite. Enquanto elas foram comprar o azeite, o que aconteceu? O noivo chamou. O noivo chamou. E quem estava preparado entrou para a porta. Entrou para a porta e a porta se fechou. Querido, eu não consigo imaginar aonde no horário daquele meia-noite havia alguma birosca, algum bar, não sei, que poderia comprar óleo aquela hora. Olha a oportunidade que Deus está te dando. Olha o espaço desse lugar. Deus está falando com você. Hoje é noite você entregar a sua vida ao Senhor.
talvez não dê mais tempo. E o Senhor me chamou a atenção para três situações. Primeira, começar a se preparar para a volta de Cristo agora é muito arriscado, mas já é um começo. Segundo, já estar preparado é a melhor coisa que você pode fazer. Mas terceiro, permanecer preparado é melhor ainda. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverança. Igreja, persevere em buscar ao Senhor. Aonde está a sua perseverança? E o ponto 11 dessa mensagem: o dia do arrependimento. Então elas chegaram até a porta já estava fechada, começaram a clamar: noivo, abre a porta! Abre a porta! Mas a porta não foi aberta, sabe por quê? Porque o noivo não conhecia elas. Sabe o que isso quer dizer? O Senhor conhece os seus filhos. Talvez você esteja dizendo aí: não, eu não preciso aceitar Jesus, porque na verdade eu amo a Deus, faço tantas coisas certas, para que eu vou fazer isso? Você precisa fazer. Você tem que sair do grau de criatura e passa a ser filho. Filho de Deus. O Senhor conhece os seus filhos. No reino de Deus não entrará desconhecidos. Não vai entrar desconhecido. Não vai entrar. E o ponto 13, o último versículo: vigiai. Que palavra pequena, mas querido, quando você vigia, olha querido, quando você vigia, você tem toda a atenção do que está acontecendo. Você sabe, olha, quando Jesus estava ali e um dos seus discípulos falou: Senhor, não, por favor, não seja crucificado, não vá. Jesus estava ligado e ele disse: arreda-te, Satanás, não conheceis das coisas, olha, do alto, tu conheces das coisas da terra. Já imaginou repreender aquele que você ama por amor ao Evangelho? Ou você tem aceitado as coisas que têm chegado até você? Sabe de uma coisa? Deus tem uma palavra para você nessa noite. Ainda dá tempo de você colocar azeite sobre as suas lâmpadas. Ainda dá tempo de você renovar o seu bairro levando a palavra de Deus. Ainda dá tempo. E essa é a noite. Essa é a noite. Deus está sobre esse lugar, amém, queridos? Deus tem um plano para você aqui. Saiba que você não entrou aqui por um acaso. Todos os visitantes e todos que estamos aqui, hoje é noite de ceia, noite de concerto. E nós precisamos encher as nossas lâmpadas com o testemunho da verdade. Amém? Não se corrompa. Jesus está às portas. Jesus está voltando. Finalizar aqui com a sua família aqui. Jacó, cuidado aí, mano. Olha, desce por lá, isso, cuidado com esse fio aí. Fica aqui. Gente, nós agora finalizaremos mesmo. Eu quero agradecer a Deus, porque essa família aqui, eles estão estão indo embora amanhã, né, Leandro? Hoje. É hoje ainda? Estão saindo aqui direto para o Leandro, a esposa dele, a Vânia e a Raíla. Eles são de Magé, Tinguá, e houve um mistério assim profundo aqui. Isso é um testemunho que depois ele vai contar. E uma vez ele chegou nessa igreja, Paulo César, assim, não sei de onde, ele também nem sabia de onde era, Deus trouxe ele para cá. Talvez a família dele já não quisesse também mais entrar em igreja nenhuma, porque quando a gente, Marquinhos, isso que a gente tem que ver, que a família dele estavam, né, Leandro, muito feridos, eles talvez não queriam entrar mais em igreja. Mas quando nós somos escolhidos, não adianta, Marquinhos, que Deus empurra a gente. Aí Deus empurrou eles aqui dentro, eles passaram, Deus falou: vai aí. E naquele dia o Espírito Santo, né, me usou, poderia usar outro aqui. E Deus falou no profundo, né, no profundo, não só com ele, mas com a esposa e com a filha. E aí a gente começou a se falar, né, Leandro? Eu até falhei um pouco no início, que às vezes o Leandro, ele falava, demorava 2, 3 dias para falar com ele.
E eu comecei a orar com ele, abençoando ele. E um tempo depois, o Leandro tirou férias do trabalho. Ele podia ter ido visitar os parentes, ele podia ter ido para passear na praia, ele podia ter ido para a montanha, ele podia ter ido lá para a terra da Vânia, lá em Rio Grande do Norte. Mas Deus falou assim: meu filho, vai lá para Muriqui, que eu tenho uma obra para você lá. Aleluia. E ele ficou um mês aqui. Ele alugou uma casa aqui com o recurso dele. Ele não me pediu R$1 para ele estar aqui fazendo a obra do Senhor. Ele abençoou essa igreja, ele abençoou pessoas aqui. Paulo César ontem fez evangelismo lindo lá no Axixá com você. Abençoou Carlos, né, Carlos? Fez vários evangelismos com o Carlos. Abençoou essa igreja orando de madrugada. Todo dia ele fala: pastor, estou orando aqui. Algumas lutas se levantaram e ele quebrou umas cadeias que as pessoas acharam depois que era problema, mas aquilo foi quebra de cadeia, porque ele que fez as ligações. Então a gente tem que entender que quando Deus envia pessoas, quando Deus manda pessoas, é porque Deus tem propósito, né, Carlos? E como para mim não ser suspeito, vocês conhecem o Carlos? Vem aqui, Carlos. O Carlos, ele é uma pessoa excelente. E se o Carlos falar para mim: pastor, essa pessoa é boa, eu nunca discuto. E o Carlos falou assim para mim: pastor, o Leandro agora é o meu filho espiritual. Aleluia. E esses dias, vocês estavam aqui terça-feira, quando o Dalva foi pregar, o Leandro falou assim: a irmã Dalva é minha segunda, terceira mãe espiritual. Então nós estamos honrados, Leandro, de você ter passado esse tempo conosco aqui, de você ter ficado aqui. E nós estamos orando, igreja. Está orando para a gente ter uma clareza no propósito de Deus, do Leandro e da família dele aqui conosco, com a igreja. Ele mora a muitos quilômetros daqui, largou a casa dele, largou tudo lá, para ficar 30 dias aqui, gastou dinheiro do bolso dele, gastou todo, talvez até o dinheiro todo das férias dele, para alugar casa, para comer aqui, que ele comeu, ele teve que viver aqui. Mas Leandro, esse alguém falou aqui, se não me engano, foi o louvor, né, que Deus, ele, é um teste, alguém, acho que foi teste que falaram, não foi isso? Não me lembro aí, mas que Deus, e muitas coisas, eu falei, até domingo passado também o João Batista pregou. Eu falei: varão, isso é para você. Então, gente, a palavra do Senhor manda a gente honrar. Eu me lembro, Leandro, e eu quero finalizar aqui com aquela palavra daquela mulher, que toda vez que o profeta subia, né, por aquele caminho, aquela mulher via aquele profeta, e um dia ela chegou para o marido e falou assim: vamos fazer um quartinho para esse homem aí, que eu vejo que ele é um homem de Deus. E ela acolheu aquele homem, ela deu água, deu luz, e aquele homem abençoou ela, irmã Rita, a ponto dela ter um filho que ela não podia ter. Então, gente, a gente tem que aprender a honrar homens e mulheres de Deus, porque quando Deus envia por um propósito maior. Amém? Amém? Você pode aplaudir a Deus pela vida deles? Glória a Deus. Amém, Senhor, amém e amém. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com você, e com você permaneça para sempre. Amém e amém.